e conhecer a velocidade de propagação do vírus. Porque todo mundo deve estar sabendo já que saber a velocidade da propagação é fundamental para elaborar estratégias de saúde pública para o enfrentamento do Covid e, inclusive, para se saber, por exemplo, quando é que a gente vai poder abrir, sair do isolamento ou não sair. Então, essa pesquisa está sendo feita em Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz, Uruguaiana, Passo Fundo, Ijuí, Caxias, Canoas e Porto Alegre. Tá? É um teste que está sendo... Sabia disso, Beatriz? Não. Pois é, olha só, o teste é de fácil aplicação, ele utiliza uma amostra de sangue, uma gotícula de sangue está na ponta do dedo do participante, Sim, que é analisada lá por um aparelho de teste e em aproximadamente 15 minutos já se tem aí o resultado. E olha só, eles já mostraram resultados, tá? Porque rapidamente eles têm resultados. Então, olha só, vou ler aqui um pouquinho sobre os resultados. A UFPEL apresentou na quarta-feira passada os resultados da primeira fase desse estudo de epidemiologia do Covid no Rio Grande do Sul. O estudo de alcance da infecção pelo vírus é pioneiro no Brasil, olha só, e foi apresentado durante a coletiva de imprensa realizada pelo governo e tal. Os dados foram apresentados pelo reitor, né, que é epidemiologista, já falei tudo isso. Então, o objetivo do estudo também já falei. Olha só, dos 4.189 testes validados pelos pesquisadores, 2 testes confirmaram positivo. Tu viu só? De 4.000, apenas 2. Uhum. Cerca de 0,05% da população gaúcha deve ter sido contaminada, ou seja, 0,05%. De acordo com Halal, apesar do número parecer pequeno, é necessário ter cuidado na interpretação das estimativas. Os dados revelam que há no Rio Grande do Sul um infectado para cada 2.000, tá? Então, a estimativa, porque daí eles fazem uma pequena amostra, e é assim que faz a pesquisa, sim, né? Sim, assim que faz a pesquisa. Ela pesquisa uma amostra e faz uma estimativa para o todo, né? Foi isso que ele fez. Então, a estimativa é que existem no estado 5.650 pessoas com anticorpos. Tá? Olha que eu fico assim, muito empolgada porque a pesquisa é isso, ela consegue, entende? Nós temos uma estimativa científica de que nós temos 5.650 pessoas com anticorpos, ou seja, contaminadas já, né? Sim, o erro técnico geralmente é muito pequeno, né? Isso, porque a metodologia é a mesma de pesquisas, por exemplo, de pesquisas sérias, de política. Isso. Isso. Então, então veja que ele diz aqui, ó, o número de casos confirmados no dia 1º de abril era de 384 e o resultado da pesquisa mostra que o contágio é 15 vezes o número de casos confirmados. Uau! Então veja que de acordo com o relatório, cada 1 milhão de habitantes no Rio Grande do Sul, estima-se que 500 infectados desse 1 milhão. 500 infectados, tá? Metade, né? Não, desculpa, 500 só, não é 500 mil, 500. 65 notificações e 1,2 mortos. Ou seja, são poucos mortos, por enquanto, em relação a esse 1 milhão, né? Além disso, para cada caso notificado nas cidades pesquisadas, existem em torno de 4 casos não notificados. Então, veja, de cada um caso que é notificado, que a gente fica sabendo ali pelo jornal, tem 4 que não são notificados, né? E Sim. O que o mais impressionante daí, eu acho que triste também, né? A pesquisa também verificou que 20,6% das pessoas seguem saindo de casa diariamente, 21% das pessoas estão em casa o tempo todo, e 58,3%, que é um ótimo número, estão saindo apenas para atividades essenciais, como ir ao supermercado e à farmácia. E entre os idosos, teimosos de 60 anos ou mais, 35% apenas relatam ficar em casa o tempo todo. E eles querem fugir. É diferente, né? Nós falarmos assim, eu acho, e falar sobre dados de pesquisa, né? Então, se nós temos 10 milhões de habitantes, para cada 1 milhão tem 500 infectados, para cada 1 milhão tem 500, foi isso que você falou, né?
Cada 1 milhão tem 500. Tem 500. Então, se nós temos 10 milhões de habitantes, nós temos 5 mil infectados. Infectados. Isso, é isso que ele diz ali, 5.600 infectados. É 0,05% da população. A questão é assim, a maneira rápida de contágio e aquela porcentagem daqueles que vão ficar bem mal mesmo, até ainda óbito. Exatamente. O problema todo do isolamento é aquela questão, nós não podemos todos nos contaminar ao mesmo tempo, Isso. Porque tem alguns, principalmente os mais velhos, que vão ter problemas sérios e vão precisar do sistema de saúde, e aí ele vai colapsar, não vai ter respirador para todo mundo, né? É isso que as pessoas têm que se conscientizar e ficar em casa pensando em si, pensando no outro, né? Sabe e aí, Beatriz, uma outra pessoa... Oi? Não, é que uma vez eu perguntei para o pessoal do Ibope, o Domício Torres era o diretor do Ibope, sim. E eu perguntei para ele, quer dizer, não é que eu perguntei, eu pedi para ele explicar exatamente como é que era feita a pesquisa. A né? pesquisa. E daí a maneira como assim que ele tentou fazer uma analogia muito perfeita que me ajudou a mais ou menos a vislumbrar como é que é feito, né? Seria que com uma gota de sangue você faz uma pesquisa do teu sangue todo, de várias doenças ao mesmo tempo, né? Por causa dessa... uma parte contém o todo, né? Então, claro, muito isso. Interessante. O trabalho estatístico aí, né? Estatístico científico, E olha só uma outra contribuição da universidade também, que eu fiquei assim, gente, eu que sou de dentro da universidade, como não é a minha área, eu sou das humanas, né, Beatriz? Uhum. Eu fico impressionada, porque essa área, como tu disseste, nós agora nunca aprendemos tanto sobre ciências biomédicas, né, sobre epidemiologia, sobre vírus e tal. Então eu também fico surpresa, porque são trabalhos que os meus colegas estão fazendo que eu nem tinha ideia. Então, por exemplo, aqui a Luciana Buriol, que é professora do Instituto de Informática da minha universidade, da URGS, ela está entre os 37 pesquisadores que integram em caráter voluntário o Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia Covid-19. Então, veja, ela mesma diz: desde o início de janeiro, os gestores públicos e a população têm recebido uma quantidade enorme de informações, né, desde que começou. Muitas delas são originadas de resultados científicos e análise e inferências sobre dados, mas também há informações incompletas e distorcidas. Então, olha só, o que ela diz? Não é razoável, no meio de tanta novidade e dinamicidade, os gestores de instituições complexas, como universidades, hospitais, municípios e estados, tomarem decisões isoladas, tendo seu quadro pensante limitado a certas áreas e possivelmente sobrecarregado com demandas da pandemia. É o que diz a Luciana aqui. Então, como especialista na área de otimização, ela foi convidada a participar para avaliar questões logísticas que, porventura, sejam necessárias. Então, veja, ela é da área da informática. Sim. Ela não é da área de biociências. Ela é da área de informática e está ajudando justamente assim, ó, na coleta desses dados, na verificação da veracidade desses dados, para poder nortear hospitais, universidades, os governantes municipais e também estaduais no enfrentamento disso, porque é tanta informação que eles também ficam perdidos. Nós ficarmos perdidos já é normal, mas a gente não tem que tomar nenhuma decisão, né? Exato. Agora imagina eles com essa quantidade de informações e até uma decisão que vai ter que ser tomada, por exemplo, abertura dos remédios. Exatamente. Abertura do comércio. Como é que ela pode se dar, de que maneira, né? Não pode ser abrupta, assim, todo mundo vai abrir amanhã. Que daí vai ser um caos, né? Sim. E uma outra pesquisa aqui também da área de bioinformática, olha só, são os modelos em 3D podem ajudar na elaboração de uma vacina contra o novo coronavírus. É uma bolsista, ex-bolsistas da CAPES, que integra a pesquisa da URGS. Tá? Então, essa pesquisa é da URGS, sugere a existência da relação entre a infecção do novo corona no corpo e a presença de certas proteínas nas células. Então, vejam, aqui na universidade, como em vários outros lugares, e aí
aqui usando especificamente ferramentas da informática para fazer modelos de moléculas em 3D. A gente não entende nada, né, Beatriz? Não, é lindo. Mas o importante é saber que eles estão fazendo. Estão fazendo. Não, é tipo assim, a impressão que a gente tem é um exército de soldados, também invisíveis, porque cada um está na sua universidade, na sua casa, no seu laboratório, mas que estão cercando o vírus por todos os lados para poder entender bem o inimigo. Sim. Mas o mais importante é que isso não está sendo feito pela empresa X, pela empresa Y, Sim. Entende? Isso está sendo feito pela universidade pública. É a estrutura, vamos dizer assim, estatal da universidade pública que permite que isso seja feito. Senão nós não poderíamos fazer. Zita, são aqueles maconheiros, né? Aqueles maconheiros que estão lá fazendo balbúrdia, né? Balbúrdia. É isso que fazem. Olha só o tipo de balbúrdia que se faz. Uma balbúrdia linda, né? Eu quero mais é que continue. E tu vê assim, ó, olha, são muitos exemplos, agora eu não vou ficar tomando assim o tempo de vocês, dos ouvintes, mas olha só, tem, por exemplo, assim, ó, universidades envolvendo pia portátil. Aqui é o FIPEL, tá? Uma pia portátil para colocar em locais públicos, para que as pessoas possam se higienizar, principalmente os moradores de rua, tá? Tem várias universidades desenvolvendo modelos de respiradores, porque tu viste o valor dos respiradores que precisam ser comprados? Pois é. É um absurdo. Eles precisam ser importados, porque nós, no Brasil, não investimos em ciência. Então, nós não temos prontos esses respiradores. Mas várias universidades, aqui no Rio Grande do Sul, a USP em São Paulo, vários, eles já criaram modelos muito mais baratos, porque se tem uma coisa que o brasileiro é a criatividade. Ele é muito criativo. Exatamente. E aí, assim, ó, essas universidades estão esperando apenas recursos. Eu me lembro que uma vez recursos para poder investir e fazer em grande escala, né? Porque precisa muito maior número. Sim, uma vez eu li, fez um programa especial sobre isso, né? Sobre a criatividade e a capacidade de fazer puxadinho do brasileiro, né? Então, um empresário alemão, porque, digamos assim, vou usar de forma genérica, tá? Não é assim que funciona. Vou falar de forma genérica. Tem uma planta industrial está funcionando na Alemanha, tá? E quebra uma máquina. Aquele cara que está trabalhando naquela máquina, ele não toca mais na máquina. Ele simplesmente cruza os braços e diz, olha, meu serviço parou porque está quebrada a máquina. Se é aqui no Brasil, eles vão se reunir, vão ver um jeito de botar a máquina a funcionar até chegar o técnico. Né? Que é essa criatividade do brasileiro, que foi uma coisa que ele comentou na época. Não existe no planeta um povo com uma capacidade de tentar resolver o problema e buscar uma solução, né? Como os brasileiros. Tu sabe, Beatriz, que a primeira vez que eu fui para o exterior, há muitos anos atrás, eu fui para a França fazer um estágio. Imagina a França, esse país maravilhoso, enfim, com tantos recursos. E eu me lembro que a gente brincava, tinha mais uma brasileira lá comigo, e eles sempre diziam, e o for refletir, que eles diziam que era assim, é necessário refletir, vamos refletir, vamos refletir. Aí eu e essa minha colega, a gente quando se encontrava assim, né, meio de lado, a gente dizia, meu Deus do céu, se nós tivéssemos todo esse recurso no Brasil, nós faríamos milagres, porque eles fazem muito, eles têm, claro, uma criatividade, um país maravilhoso, como todos os outros, né, mas nós temos uma capacidade inventiva que realmente é muito grande. Se nós tivéssemos os recursos que esses outros países têm, mas tomara que um dia a gente tenha também, nós faríamos muito mais, nós conseguiríamos fazer muito mais. E para terminar... Tem que aprender a votar. Exatamente, né? As pessoas têm que se lembrar
de quem é que investe no setor público, né? Uhum. Eu achei incrível o nosso ministro ontem defendendo a ciência, defendendo o SUS e defendendo os funcionários públicos, não te pareceu assim? Pois é, eu acho que ele estava com extraterrestre no governo. Exatamente. É que eu tenho dito aqui para todo mundo, ele vai sair, ele saiu candidato